Um coelho se levanta sobre as patas traseiras e decapita um homem. Um cavaleiro é derrotado por um caracol gigante. Uma freira colhe pênis de uma árvore. Essas são apenas algumas das estranhas imagens, juntamente com várias outras mensagens, que foram deixadas nas margens de muitos manuscritos ilustrados produzidos durante a Idade Média. Referidos como marginalia, muitos dos rabiscos escritos são engraçados e nos dão vislumbres da vida das pessoas medievais que realizavam o que provavelmente era um trabalho muito tedioso. Vamos admitir, se as pessoas não encontrassem humor em suas vidas, não seriam humanas. O barulho de seu pum é tão engraçado agora quanto era no século XII. Então, de vez em quando, o atrevido escriba medieval pode adicionar um pequeno comentário na borda como: "Ai, minha mão, pergaminho novo, tinta ruim, não digo mais nada, graças a Deus logo estará escuro, e agora que escrevi a coisa toda pelo amor de Cristo me dê uma bebida." O que meio que tira o brilho da santidade das palavras que eles deveriam estar escrevendo. Monges, freiras e artistas urbanos pintavam em pergaminho ou velino com pincéis de pelo de esquilo, adicionando imagens às margens de alguns dos livros mais valiosos da Idade Média. Com humor escatológico, seres míticos e pornografia medieval, seria fácil esquecer que alguns desses livros manuscritos tinham um propósito devocional. Aqui estão algumas dessas imagens bizarras. Antes de iniciarmos o vídeo, queremos agradecer ao nosso patrocinador de hoje. Você consegue imaginar Vikings em um tanque? Que tal celtas, anglo-saxões, monges, ou talvez até mesmo Eleanor de Aquitânia? Tanques realmente teriam sido um verdadeiro divisor de águas no período medieval. Então talvez não seja exatamente historicamente preciso imaginar o venerável Beda chegando para lutar contra os infiéis em um tanque. Mas pelo menos, com o patrocinador de hoje, você pode ter certeza de que os tanques serão historicamente precisos. Obrigado ao World of Tanks por patrocinar o vídeo de hoje. Estamos empolgados para trabalhar com eles, então registre-se usando nosso link para se juntar à diversão. É gratuito para jogar e ao usar nosso código TANKMANIA, você receberá uma série de bônus emocionantes. Ao se registrar em nosso link e usar TANKMANIA, você receberá um tanque Excelsior de nível 5250k de créditos e 7 dias de acesso Premium. Para o prazer extra de derrotar hereges, terá acesso a 3 tanques alugados de nível 6 para 10 batalhas cada. Estes são o Tiger 131 Cromwell B e o T-30 e 485M. Este código é apenas para novos jogadores que se registram pela primeira vez no portal Wargaming. Então, certifique-se de não perder esta oferta incrível. Este é o momento ideal para se registrar, já que o World of Tanks está organizando seu maior evento anual, o Holiday Ops. Arnold Schwarzenegger e Mila Jovovich de Resident Evil voltam ao World of Tanks, prontos para agir sem fazer prisioneiros. Há muitas recompensas como tanques premium, equipes, personalizações e missões especiais. Concluindo as missões dos personagens Arnold e Mila, você pode ter ambos como comandantes. E como um bônus final adicional, World of Tanks está disponível no seu PC, console ou celular. E mencionamos que é gratuito para jogar? Registre-se usando nosso link na descrição e o código TANKMANIA para entrar e fazer esses tanques rolarem. Bem-vindo à loucura medieval. Coelhos homicidas. Hoje, a maioria das pessoas associa coelhos com fofura e pelúcia, mas em imagens que foram vistas em muitas áreas da Europa, esses coelhos fofinhos são retratados por escribas como bestas violentas, que submetem os humanos a todo tipo de tormentos. Os Decretais de Smithfield é um enorme volume de leis da Igreja feitas pelo Papa Gregório IX. Ele continha várias histórias da Bíblia, as biografias dos santos e fábulas, bem como cenas do cotidiano, e muitas cópias do manuscrito ainda sobrevivem. A cópia que acabou em Londres foi iluminada por artistas locais que adicionaram imagens e motivos dentro e ao redor do texto. É bem conhecido por sua surpreendente série de marginalia. Na verdade, cada uma de suas 626 páginas é ilustrada com imagens. Na primeira imagem, um coelho segura um homem ajoelhado em uma chave de cabeça, enquanto o outro acena ameaçadoramente uma massa. Outra mostra um coelho similar decapitando um homem ajoelhado com uma enorme espada. Outro exemplo do coelho psicopata pode ser encontrado no Saltério de Gauleston, que também é bem conhecido por suas margens engraçadas. Escrito em Norfolk, Inglaterra, no início do século XIV, contém principalmente salmos e supõe-se que foi redigido por pelo menos 3 escribas diferentes. Este coelho parece ser muito menor e está em uma posição sentada, balançando um grande machado na cabeça do que parece ser um eclesiástico, possivelmente um bispo. O que é mais perturbador é o fato de que os coelhos parecem estar se divertindo.
Coelhos assassinos são encontrados em muitos escritos em toda a Europa durante a Idade Média e podem ser vistos decapitando, lancetando e disparando flechas em humanos. No Breviário de Renaud e Majoret, um manuscrito francês que foi escrito por volta de 1303, vemos animais em guerra. Um coelho claramente angustiado tem um cachorro em seus ombros que está carregando um escudo. Outro coelho parece estar montando em um caracol, que estranhamente tem uma cabeça humana. Esse tipo de inversão de papéis dos animais era típico do humor medieval. Existem muitos outros exemplos antropomórficos na arte marginal, como este coelho tocando o órgão com um cachorro, ou este coelho tocando trompete no grande estudo da Bíblia de Petrus Comestus. Virar o mundo de cabeça para baixo também era usado durante o Natal medieval, quando um menino do coral era escolhido para ocupar o lugar de um bispo e assumir suas funções durante a festa dos inocentes. Talvez este coelho que está se vingando de um cão de caça seja apenas uma continuação deste tema, ou talvez seja sobre estupidez. Afinal, este homem teria que ser bastante estúpido para ser pego por um coelho. Caracóis se comportando mal. Caracóis eram um motivo popular em manuscritos medievais e muitas vezes apareciam lutando com cavaleiros. Não está claro por que essa imagem específica aparece repetidamente ou por que os caracóis eram tão odiados. Alguns historiadores sugeriram que isso poderia ser um símbolo da luta do homem com a tentação feminina, sendo esta última representada pelo caracol. Outras teorias incluem a ressurreição e a lentidão do tempo. Este é do livro dos Tesouros de Brunetto Latini. Latini foi um poeta, político e filósofo do século XIII. Embora fosse italiano e originalmente de Florença, ele escreveu o Compendium of Knowledge em francês porque acreditava que era a língua mais agradável e mais comum naquela época, ou que é uma possível representação das lutas sofridas pelos pobres e sua opressão pela aristocracia. Afinal, esses manuscritos foram feitos e copiados por comerciantes que eram empregados pelos ricos. E em grande parte das margens, podemos ver que os artistas estão zombando de seus mestres. Neste aqui do Queen Mary Psalter, há dois caracóis atacando. E neste do Galveston Psalter, o cavaleiro parece ter se rendido. Talvez possa até ser tão direto quanto o caracol ser uma praga do jardim de vegetais que precisa ser tratada. Ou que o caracol representa a inevitabilidade da morte que derrota todos no final. Até mesmo os cavaleiros mais duros e bravos. A imagem aparece tanto que seu significado provavelmente era óbvio para o leitor medieval, embora nunca possamos saber o que significava. O humor de "fique atrás de mim, traseiro" desempenhou um papel enorme na arte marginal da Idade Média. Nestas duas cenas de caça de um texto guardado na Universidade de Yale, podemos ver dois homens sendo atingidos no traseiro. O primeiro homem parece ser bastante desafiador ao oferecer seu traseiro para o dardo da besta. O segundo, do pontifical de Guillaume Durand, já recebeu uma flecha no traseiro. Uma imagem de Rutland Salter, que foi feita em Londres por volta de 1260, retrata um ogro atirando uma flecha na traseira de um estranho monstro, que parece se assemelhar a algum tipo de tritão. Até mesmo o próprio rei entra na tendência do traseiro quando é mostrado defecando nas cabeças de duas criaturas de aparência estranha. O texto do poema épico, Os Votos do Pavão, retrata um homem nu, enfiando o dedo no traseiro e mostrando as nádegas, enquanto alguns nobres homens e mulheres jogam xadrez nas proximidades. Enquanto no Romance de Alexandre, uma freira fica horrorizada e levanta as mãos para proteger sua visão de um monge que está sangrando profusamente pelo traseiro. O Romance de Alexandre era extremamente popular na Inglaterra. Ele reconta a vida e as aventuras de Alexandre o Grande. Originalmente escrito antes de 338 EC, o texto foi amplamente traduzido e copiado na Idade Média. Notas ruins. As partes traseiras também são populares quando se trata de tocar instrumentos musicais. Nas páginas do livro de Horas de Maastricht, que foi feito na Bélgica, vemos um animal parecido com um macaco que enfia algum tipo de tubo na parte traseira de outro, que está tocando um trompete. No manuscrito do final do século XIII, O Espelho da História, parte de uma enorme enciclopédia chamada O Grande Espelho e escrita pelo frade dominicano francês Vincent de Beauvais, há uma representação de um homem muito talentoso que toca música de ambas as extremidades do seu corpo. O Bonacon. Mais uma vez a bunda entra em jogo quando encontramos a mítica besta Bonacon. Os medievais acreditavam que este animal se assemelhava a um touro, mas tinha uma crina de cavalo e chifres em forma de espiral. Mas o que fazia o Bonacon se destacar entre outros animais era seu incrível mecanismo de defesa quando em perigo.
o Bestiário de Aberdeen, que provavelmente foi feito em Canterbury, Inglaterra, no século XII, refere-se ao superpoder do Bonacon, citando: "Mas a proteção que sua testa nega a este monstro é fornecida por seus intestinos, pois quando ele se vira para fugir, ele descarrega fumaça do excremento de sua barriga por uma distância de 3 acres, o calor do qual incendeia qualquer coisa que toca. Dessa forma, ele afasta seus perseguidores com seu excremento prejudicial. Podemos ver o quão verdadeiramente envergonhado o animal está por ter criado tal fedor nesta imagem. É muito improvável que a besta de cheiro fétido tenha realmente existido, mas é possível que os medievais tenham confundido o Bonacon com o bisão europeu, que acabou sendo caçado até a extinção em 1919. Sexo vende. Outro texto popular era o Roman de la Rose, ou o Romance da Rosa, que é um poema francês que foi descrito como uma visão de sonho alegórica, uma história de amor onde o nome Rosa se aplica não apenas à personagem titular, mas também se torna um símbolo da sexualidade feminina. Escrito por 2 autores, começou em 1230 e terminou em 1275, com 45 anos de diferença. Ao se concentrar em linguagem sensual, intriga e infidelidade, tornou-se os 50 Tons de Cinza dos séculos XIV e XV, e foi tão importante quanto os Contos de Canterbury em sua época. Provavelmente foi o livro mais lido na Europa. Nesta imagem picante que se tornou conhecida como A Confiança da Esposa, encontramos 2 mulheres se envolvendo enquanto o marido de uma delas dorme na cama próxima, alheio à infidelidade de sua esposa. Se ele tivesse acordado, provavelmente não teria ficado tão assustado quanto o rei Filipe da Macedônia no Romance de Alexandre, quando flagrou sua esposa na cama com um dragão. De volta ao Romance da Rosa, encontramos uma freira colhendo pênis de uma árvore e enchendo sua cesta com eles. O que ela vai fazer com os falos depois? Só podemos especular. Mas o trabalho deve ter se tornado demais para ela em algum momento, porque podemos ver nesta ilustração que ela pediu a outra freira para vir e dar uma mão. Nesta imagem, um homem está entregando um para uma mulher, mas pela expressão no rosto dele, realmente não podemos dizer se é dele ou de outra pessoa. Falando de pênis, podemos encontrar um bastante grande no Decretum Gratiani. Este livro foi escrito pelo advogado italiano no século XII e contém uma coleção de leis canônicas. Em vez de pendurar flácida de uma árvore, esta parece estar na forma de algum tipo de monstro, e está sendo montada bastante feliz por uma mulher nua. E simplesmente estranho. No breviário de Reno de Bar, encontramos 2 homens prestes a se envolver em algo sem sentido. Luta de espadas. Sem sentido porque ambos já estão sem cabeça. Talvez seja uma alegoria sobre a futilidade da guerra, totalmente não relacionado, mas também tem um leão tocando violino. No Livro das Horas, que foi encomendado pelo Duque Jean de Berry em 1407, encontramos essa criatura perturbadora que parece estar comendo uma rosquinha. E em outro Livro das Horas, desta vez feito por volta de 1240 por William de Bryles, vemos uma freira animada dando um olho roxo em um demônio não muito feliz. Em uma página do Saltério do Conde de Macclesfield, que provavelmente foi produzido entre 1320 e 30 e tem designs incrivelmente luxuosos, existem muitas imagens fantásticas, como um médico macaco dando algum tipo de tratamento a um urso doente, um bispo com algum tipo de pernas traseiras de animal e rosto para um fundo, um homem sendo atacado por uma raia gigante e uma estranha figura grotesca que está segurando uma tigela enquanto um homem nu parece estar urinando nela. De coelhos musicais a bispos nus, trombetas de bunda a árvores fálicas, cada ilustração estranha e maravilhosa nos dá uma visão sobre as vidas e mentes dos medievais. Obrigado por assistir, espero que você tenha gostado de uma imersão profunda em algumas dessas artes medievais e, por favor, comente abaixo se você gostaria que fizéssemos mais vídeos como este ou, geralmente, o que mais você quer que nós investiguemos. Desejo a todos uma ótima semana. Saúde!